Pessoal, hoje não poderia ser diferente, vamos falar do assunto que foi pauta desde as primeiras horas da manhã desta quarta-feira. A Polícia Federal fez buscas na manhã desta quarta na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro em Brasília. Os policiais também prenderam o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid Barbosa e outros 5 suspeitos. Jair Bolsonaro não foi alvo do mandado de prisão. A operação ela foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes dentro dos inquéritos das milícias digitais, que já tramita no Supremo Tribunal Federal, o STF. E hoje também o ex-presidente ele concedeu uma entrevista ao programa Pânico aqui da Jovem Pan na hora do almoço e negou que tenha cometido qualquer adulteração no seu cartão de vacinas. Vamos assistir então um trecho da entrevista de Bolsonaro ao programa Pânico aqui da Jovem Pan. No tocante à fraude, da minha parte, zero. Às vezes que eu viajei pelo mundo, se eu não me engano, uma vez foi para a Itália, se eu não me engano, até eu perguntei para a minha assessoria, né, se era exigida a vacina. Ele fala sim, eu não lembro se foi a Itália. Eu falei, se é assim, eu não viajo. Daí veio a resposta oficial, país europeu, talvez a Itália, né, que estava dispensado da vacina. O tratamento dispensado a chefe de Estado é diferente do cidadão comum. Eles não... tudo é acertado antecipadamente e as minhas idas aos Estados Unidos, em nenhum momento foi exigido o cartão vacinal. Então, não existe fraude da minha parte, né, no tocante a isso. E você pode ver, sempre tem um fato novo. A gente também tem um trecho da entrevista que Bolsonaro fez ainda pela manhã aos jornalistas que cobriam toda essa situação. Vamos ver então um pouquinho dessa repercussão. Carica, a gente tem um trechinho dessa entrevista? Vamos lá. Eu repito, não fui vacinado, decisão pessoal minha, tá? Principalmente eu posso ler aí a bula da Pfizer. A minha esposa foi em 21, foi vacinada nos Estados Unidos com a Janssen, está documentado. E a minha filha Laura, que eu respondo por atualmente 12 anos, também não tomou a vacina. Então, em momento nenhum, eu falei que tomei a vacina e não tomei. Então, realmente eu fico surpreso, uma busca e apreensão, todo mundo é igual, né? Todo mundo, o cidadão é igual. Vai fazer uma busca e apreensão na casa de um ex-presidente para criar um fato, eu fico... Não existe adulteração da minha parte, não existe. Eu não tomei a vacina, ponto final, nunca neguei isso. Não havia gente que me pressionava para tomar vacina, sim, é natural. Eu resolvi não tomar, por quê? Porque li a bula da Pfizer, só isso, mas não. Foi tirada uma cópia do cartão de vacina dela também. Okay? E ela foi vacinada? Foi vacinada nos Estados Unidos, eu não sei a data certa, acho que foi 21. Se eu tivesse que entrar e apresentasse um cartão, vocês estariam sabendo. Meu Deus do céu. Segundo a investigação, essa suposta falsificação teria o objetivo de garantir a entrada de Bolsonaro, familiares e auxiliares próximos nos Estados Unidos, burlando então a regra de vacinação obrigatória. Lembrando que entrar nos Estados Unidos com documentos falsos é crime e pode levar até 10 anos de prisão. Que situação, hein, Celestino? Nenhuma situação, isso daí é coisa de criança birrenta. O Moraes está parecendo aquela criança birrenta que fica sapateando na frente dos pais, no shopping, quando quer alguma coisa. Então ele está fazendo uma verdadeira cortina de fumaça a respeito de ontem da PL 2630, que ele fez um lobby incrível, né? Fora o governo que distribuiu 10 bilhões em emendas e não conseguiram colocar para votação porque sabiam da derrota. A vitória do povo, vitória das big techs, por mais que eu tenha restrições sobre elas, porque lá atrás prejudicaram bastante o governo Bolsonaro e agora conseguiram, juntamente com as tias do Zap, o engajamento da direita, que a esquerda nunca vai ter, e por isso essa PL 2630 era para justamente isso, ter algum engajamento, destruindo reputações, do pessoal conservador de direita. Inclusive, o governo dos Estados Unidos já se pronunciou a respeito disso, viu, Tiago?
a respeito da carteirinha, da vacinação do presidente Bolsonaro. Isso é protocolar. O presidente não tem essa restrição, né, que tem um cidadão comum em alguns casos, como esse da pandemia. Então, assim, é tudo um jogo, uma encenação, né, uma cortina de fumaça para apagar a derrota de ontem, a CPMI do dia 8, que está aí em vias de começar, né, as oitivas. Então, eu acho que o Moraes está passando vergonha no crédito, no débito, ele julga, ele legisla, né, ele manda prender. E aí eu lembro de novo, a Polícia Federal, que constrangimento com um policial federal concursado que ganha muito bem em relação à Polícia Militar, à Polícia Civil, né, tem um alto padrão de ensino, um monte de benesses para chegar a alto posto, né, um monte de penduricalhos do governo federal, inclusive deu 9% para eles ontem. Vai lá, Emerson. Ter que pegar a carteirinha da filha do presidente Bolsonaro. Isso é muito constrangedor para a Polícia Federal, a qual eu respeito muito. Só ressaltando então que agora há pouco a Polícia Federal ela então confirmou que os certificados de vacinação foram falsificados. Edivaldo Magro, foi uma cortina de fumaça? Não, eu acho que não. É uma investigação que começou há algum tempo. Meu imenso respeito aos policiais federais, diferente do Celestino. Eu tenho muitos amigos na Polícia Federal. Eu respeito muito o trabalho deles. Isso me lembra muito o Lula, na fase crítica, né, daquela história toda de corrupção envolvendo o seu governo, ele repetia, eu não sabia, eu não sabia, eu não sabia. E, na verdade, estava atolado até o pescoço. O Bolsonaro, a mesma coisa. Vamos lembrar que não é entrada nos Estados Unidos, são os movimentos feitos no sistema do Conect SUS para alterar a situação vacinal dele. Então, você vai colocar lá que eu estou vacinado, quando ele nunca tomou a vacina. Então, vamos esperar o desenvolvimento aí da investigação, entender. As provas me parecem bastante robustas sobre esse ato de falsificação dos dados do presidente. Então, parece uma história de somenos, é pequenininha. Lembrando que a Lava Jato começou num poço de gasolina de forma tão precária que não poderia dar nenhum resultado. A princípio, se tornou aquilo que a gente conheceu. A gente tem um princípio em comunicação que diz o seguinte, que uma ameba, se você não matar a ameba, ela pode virar uma sucuri. Meu amigo francês, que tanto passou pela gestão pública, quando você não cuida de um problema pequeno, ele fica muito grande. Então, se há provas, né, se há algum elemento, e me parece que há, é bastante robusto, o interessante é que não se espetacularizou, né, como acontecia antes, esse episódio envolvendo o Bolsonaro. Não tinha imprensa lá em frente, aquela converseira toda. Mas a gente vai sempre protestar aqui pelo rigor da lei. Se há irregularidade, se ele é ex-presidente, se é o bem votado, se é um líder, que aplica-se a lei, independente dessa percepção ideológica, que é uma forma de um cortina de fumaça, em relação a 2630, PL, que ontem foi sepultada de vez, não existe mais a PL. A ideia de adiamento é apenas para assumir o fato que não existe mais PL, não vai ser votada, e assim quis o Congresso é diplomático e democrático, principalmente, que assim seja. O presidente, se há provas contundentes com relação a isso, me parece que existe, repito, que pague por esse crime. Se há crime, tem que ter punição, tem que ser aplicada a lei, e seja ela quem for. Repito, não é um caso de somenos, é pequenininho, é muito pequenininho, claro, mas um presidente da República entrar num sistema e falsificar, se ele sabia ou não, ele é responsável porque ele é o presidente da República. E entrar e alterar dados do Conect SUS é muito grave, é muito sério. Então, esperamos que a lei favoreça os dois lados, para que seja aplicado a ele o rigor da lei. Ó, pessoal, só mais uma informação. Segundo a Polícia Federal, a conta de Bolsonaro, ela emitiu um certificado de vacinação no Conect SUS, esse que o Edivaldo acabou de falar, um dia após a suspeita da fraude. Calazans, isso é passivo de prisão? Bolsonaro pode ser preso por isso? Qual a sua análise sobre o que está acontecendo? A falsificação de informações públicas, ela é um crime razoavelmente grave, não é um crime de grande potencial ofensivo, mas é um crime que tem a previsão de detenção, salvo engano, a pena mínima de 2 anos, a máxima de 12 anos. Então, se ficar comprovado que o Bolsonaro, de fato, determinou a alteração
da sua carteira de vacinação, por qualquer finalidade que seja, tem um crime. E ele, como um cidadão qualquer, como um cidadão comum, né, qualquer no sentido de ser comum, né, de ser um cidadão como outro, ele deve responder por isso. Agora, na minha opinião, Tiago, nada justifica o volume, né, que essa situação ganhou. Porque nós estamos tratando de uma situação de um ex-servidor público que eventualmente pode ter cometido uma infração com relação a algo que só diz respeito a ele mesmo, que não afeta, sabe, a coletividade, diferente de tantas situações que aconteceram. Eu estava até hoje relembrando algumas coisas, né? No caso da Lava Jato, por exemplo, a Petrobras até metade de 2022 recebeu 6,8 bilhões de reais devolvidos, dinheiro recuperado por conta do roubo que acontecia nos governos anteriores. Recentemente, o STJ determinou a devolução do helicóptero do traficante André do Rep, né? Acho que é isso, André do Rep. Da Baixada Santista? Exatamente, porque anulou as provas porque simplesmente tinha uma irregularidade meramente formal. Obrigado. Então, olha o tamanho, a questão da valoração das coisas. Não tô aqui dizendo que se o Bolsonaro mandou fazer alteração ali, que ele não tem que responder, ele tem que responder. Agora, não é para dar um tamanho de uma dimensão política como estão dando nessa circunstância. E quem, inclusive, consegue fazer uma boa análise é ver que o Brasil, na verdade, então, a gente tem que comemorar com uma situação dessa, porque se a gente tem um ex-presidente respondendo porque ele mandou falsificar a própria carteirinha de vacinação, que bom que nós chegamos a esse nível, porque há muito pouco tempo atrás era roubo, bilhões e bilhões.